Mateus capítulo 15, versículo 18 e 19. Diz assim: mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Versículo 19: porque do coração procedem os maus pensamentos, morte, adultérios, prostituição, furtos, falso testemunho e blasfêmias. Somente até aqui. Senhor Jesus, Pai amado, nós precisamos de Ti, Pai, que o Senhor nesta manhã abençoe nossos corações, para poder receber a Sua palavra, Senhor, nesta manhã, Pai. Abençoa, porque a Sua palavra já é abençoada, mas como nós precisamos, meu Pai, receber essa palavra em nossos corações, para nós podermos viver esta palavra no nosso dia a dia, Pai. Em nome de Jesus, amém, amém. Podeis sentar em nome de Jesus. Eu vejo aqui que Jesus, ele estava ensinando para os discípulos e aquela multidão que estavam preocupados, porque os discípulos de Jesus não estavam lavando as mãos. Então essa preocupação com grandes costumes. Aí Jesus, ele entrou falando, no versículo 18, diz assim: mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, morte, adultério, prostituição, furto. Do coração procede a saída para a vida. Por que do coração procede a saída para a vida? Porque do coração, existem pessoas, você já ouviu algumas pessoas falarem assim, isso aí é errado a pessoa falar isso aí. Mas as pessoas falam que às vezes preferem até um tapa do que uma palavra, porque uma palavra machuca. Fala para quem, uma palavra machuca. Machuca ou não machuca? Tem gente que até hoje sentiu uma dor porque recebeu uma palavra. A palavra, ela tem poder. E o que acontece? Quando a palavra, ela procede uma palavra, quando nós falamos uma palavra, a palavra sai da onde? Daqui de dentro do coração. Então por isso que as pessoas, elas sentem uma dor profunda, dores profundas que as pessoas sentem. Então eu preciso ter um coração curado, porque existe coisas más e existe coisas boas também em nossos corações. Mas eu preciso ter algumas decisões na vida para eu poder viver coisas boas de Deus, coisas de felicidade, que vai trazer frutos para a minha família, frutos para a vida. E existem pessoas que ela não conseguem viver isso aí, porque a Bíblia fala: o que contamina o homem é o que sai, não é o que entra. Não é o que entra que contamina, na verdade é o que sai, porque sai daqui de dentro. Sai do que você está pensando, como você está agindo, como você está agindo com a sua esposa, com seus filhos, no seu trabalho, no seu dia a dia. Então é onde nós precisamos mais. Nosso exterior pode ser maravilhoso, mas como está o seu coração aqui nesta manhã? Às vezes você se preocupou de se arrumar para vir para o culto. Você se preocupou de ver uma boa roupa, se preocupou, não, eu tenho que ir lá adorar a Deus nessa manhã, eu preciso lá adorar o Senhor. Às vezes a gente se preocupa com tudo que tem que se vestir para poder chegar aqui. Mas eu te pergunto, como está o seu coração? Pergunta para quem está do seu lado, como está o seu coração? Existem pessoas que vivem numa insatisfação tão grande. A insatisfação hoje é muito grande no meio do povo. E a insatisfação impede as pessoas de desenvolverem, de ter um grande crescimento. Por que tem esse impedimento? Porque as pessoas, elas não são satisfeitas. Às vezes a pessoa chega com um presente para você, a pessoa lutou para te dar aquele presente, vai lá te dar um lenço. Ela lutou para comprar aquele lenço para te dar. Você fala, poderia ser uma coisa melhor. Isso aqui eu estou falando de um simples lenço. Mas isso aí pode acontecer em você com Deus.
Você compra um carro hoje, lutou para comprar aquele carro. Daqui meses você não está mais satisfeito com aquele carro. Isso aí não vem só com os bens, vem também no casamento também. Vem também com filhos também. A insatisfação hoje é muito grande. E muitas vezes as pessoas estão acostumadas perguntando como no meu exterior eu quero mostrar tudo bonito. Mas da onde sai a saída para a sua vida hoje? Eu te pergunto assim, como está o seu coração? Seu exterior está bem. Aí eu te falo, se seu coração está bom ou está ruim. Como está o seu casamento hoje? Como estão os seus filhos hoje? Como estão você no seu dia a dia? Como você se comporta no seu dia a dia? Será que você tem uma vida de estresse ou você tem uma vida de amor? Tudo que nós vamos falar aqui hoje são dicas para o seu dia a dia, para o seu trabalho, para o seu casamento, para você se comportar na igreja, para você se comportar no seu dia a dia, no seu lar. Precisamos de ter muito cuidado com nossos corações. Precisamos de ter cuidado. Precisamos cuidar bem dos nossos corações. E eu vou deixar algumas dicas que nós precisamos hoje. Às vezes existem pessoas que têm um coração soberbo. O que é ter um coração soberbo? O soberbo, ele não tem uma boa convivência no meio da sociedade. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 10, diz assim: especialmente os que seguem os desejos impuros da carne e desprezam a autoridade, insolentes e arrogantes, tais homens não têm medo de difamar os seres celestiais. O que é um coração soberbo? Um coração soberbo é aquela pessoa que não aceita uma correção, não aceita um confronto. Coração soberbo é aquelas pessoas que já acham que já sabe tudo. Então, por a pessoa não aceitar um confronto, tudo ela acha assim, ó, eu quero me separar. Existem pessoas que falam, não, eu quero tirar uma semana longe, eu quero ficar longe dos meus filhos. Graças a Deus que eu estou longe dos meus filhos. Existem pessoas que são soberbas hoje. A pessoa que é soberba, ela não aceita uma correção no casamento, ela não aceita falar assim, ó, você errou, esse mês você não poderia fazer isso aí já causa uma briga no seu casamento. Esse mês você não poderia agir assim, isso aí vai no casamento, vai no trabalho, vai na igreja. As pessoas que são soberbas, elas não conseguem desenvolver, porque em tudo elas falam que querem mudar. Não, eu vou sair dessa igreja aqui, que é melhor eu sair aqui, porque alguém falou para você alguma coisa que você tinha que melhorar. Em alguma área da sua vida, falaram que você tem que melhorar, e você falou, não, mas eu já sei tudo já. Nós sempre precisamos melhorar a cada dia. Nós temos defeitos. Às vezes o que você acha que é bom para você, não é bom para sua esposa, não é bom para os seus filhos, não é bom para o seu amigo. Então, essa grande compreensão, a pessoa que é soberba, ela não consegue compreender isso. Ela acha que está bom para ela, a pessoa está ali acostumada a viver no seu dia a dia, e ela até acha que as pessoas têm que viver e fazer o que ela faz também. Segundo coração, um coração indeciso. 2 Crônica, capítulo 12, versículo 33. Diz assim: de Zebulon, dos que saíram do exército, ordenados para a peleja com todas as armas de guerra, 50.000 também destros para ordenarem uma batalha, um coração constante. Um coração indeciso são pessoas que elas, em tudo na vida, elas não têm aquela decisão própria.
Ela não tem uma decisão para poder terminar um curso, ela para pela metade. Ela começa um projeto bom para a sua família, você para pela metade. Você começa a caminhar na igreja, daqui a pouco você para, porque é um coração indeciso. E você pode observar que não é só na igreja que você para de caminhar. Daqui a pouco você começa a fazer um projeto para o seu casamento, daqui a pouco você para. Daqui a pouco você começa a fazer um projeto para o seu filho, você para. Daqui a pouco você começa, esse dinheiro aqui eu vou guardar. Eu vou guardar. E chega na hora, a pessoa não consegue guardar aquele dinheiro. São pessoas indecisas. A indecisão faz você não ter paz no seu espírito. As pessoas que são indecisas, ela não tem paz no seu espírito. Porque a indecisão é tanta que ela desconfia das pessoas que convivem com ela. Desconfia da sua esposa, desconfia dos seus filhos. Tudo você desconfia das pessoas que convivem com você. A indecisão, ela traz uma ansiedade na sua vida. E quantas pessoas, elas vivem assim nos dias de hoje? Elas não conseguem ter paz. Por isso muitos não ficam amarrados ao passado. Por quê? A indecisão é porque uma coisa um dia deu errado na sua vida. Um projeto um dia deu errado na sua vida. Alguma coisa aconteceu na sua vida um dia quando você era criança. E você tem isso até hoje na sua vida. Como que tudo... não, se eu me lançar hoje no meu casamento, os meus pais viveram isso aqui. Como eu não quero isso aqui para a minha vida, eu não vou me lançar no meu casamento não. Aí você vive aquela indecisão e você não consegue ser feliz. Você não consegue ser feliz, os seus filhos não conseguem ser felizes, porque tudo na vida você fica indeciso. Você tem um coração indeciso. Tem gente que por causa da indecisão é totalmente imprevisível. Amanhã todos nós vamos sair daqui juntos. Vamos fazer um passeio lá, que nós vamos lá para Penedo, todo mundo amanhã. Aí chega amanhã, não, eu cheguei em casa, esfriei. Não deu mais vontade de ir em lugar nenhum. Você é desse tipo de pessoa? Chega na hora, você está com você marca, não, amanhã vamos fazer um churrasco entre a família aqui. Chega amanhã, vem aquela frieza em você em casa, que me pintou um desânimo, que eu não quero mais nada não. Isso aí também atrapalha você na convivência no seu casamento, atrapalha você de ter um sucesso na sua vida financeira, atrapalha você numa empresa, a sua indecisão te atrapalha a viver, porque você é aquela pessoa que não tem paz. Deus, Ele sempre olha para a pureza das pessoas. O que acontece? Eu quero mostrar aqui para vocês que todos nós temos defeitos. Mas se tem uma coisa que Deus olha, é para a pureza do coração das pessoas. Não é o tamanho do seu defeito. Você já viu pessoas que você fala assim, como aquela pessoa faz de tudo de errado lá e aquela pessoa é abençoada. Mas aquela pessoa tem um coração puro que você não tem. Você vê que Davi, se você for olhar o tamanho de pecado, quem teve o maior pecado, Davi ou Saul? Davi. Mas olha a diferença, olha a diferença está em suas decisões, a diferença está em atitudes. Quando Samuel foi falar claramente para, que eu acabei de falar aqui agora, Samuel foi falar para Saul. Quando Samuel foi falar para Saul, Saul falou assim, não, mas eu pequei, mas fica comigo aqui para o povo não poder ver que você está me largando, que Deus não está mais comigo. A preocupação dele era a presença de Samuel. E aí olha a diferença. Quando Natan foi lá para poder corrigir Davi, você pecou, você fez coisas erradas, você fez isso. Aí Davi falou assim, Senhor, posso perder tudo, mas não retire o seu espírito da minha vida, não retire a sua presença da minha vida. Porque Davi sabia, se ele tivesse a presença de Deus, ele poderia se consertar e conseguir todas as coisas. Olha o coração puro de Davi. Mas Davi adulterou, Davi botou o cara na frente da batalha, para o cara poder morrer, fez tudo de errado,
mas ele tinha um coração puro. E eu te pergunto aqui, como está o seu coração? Como está o seu coração? Eu estou fazendo uma mensagem, estou ainda estudando essa mensagem. Essa mensagem, eu não vou falar do filho pródigo. Eu vou falar do irmão do filho pródigo. O filho pródigo, ele foi embora. Ele errou, pegou os bens dele e foi embora. Mas quem ficou na casa? Foi o irmão do filho pródigo, não foi embora. Mas quando o irmão voltou, o irmão do filho pródigo ficou com ciúme. Ficou com o coração contaminado, contaminou o coração dele. A volta do irmão dele contaminou o coração dele. Ele achou que o pai dele não poderia botar anel. Ele achou que o pai dele não poderia tratar assim. Às vezes você não é um filho pródigo, às vezes você é o irmão do filho pródigo. Às vezes você fica, mas as suas atitudes são atitudes erradas, são atitudes que você não tem concordância no seu casamento, você não tem concordância com a igreja. Em tudo você quer apontar alguma coisa, em tudo você quer ver defeito na vida. Isso aí também atrapalha a sua convivência também no seu dia a dia. É um coração que é indeciso. Terceiro coração. Um coração amargo, rancoroso, incapaz de perdoar. Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, não podemos se prever da graça de Deus de jeito nenhum, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por elas muitos se contaminem. O que acontece? Um coração amargo, um coração rancoroso, pessoas que não conseguem perdoar, pessoas que não conseguem falar, pessoas que não conseguem, acham que tudo dela é melhor. Essa é uma condição perigosa, é um coração perigoso. A Bíblia diz que nós precisamos perdoar uns aos outros. E se eu quero encontrar perdão na presença de Deus, eu preciso perdoar as pessoas, senão eu não vou alcançar o perdão de Deus também. E a amargura, ela traz uma doença. A amargura traz uma doença. A amargura, às vezes, é tão grande, que se você olhar para uma pessoa que está vindo lá, você olha para aquela pessoa e fala assim, não, aquilo já doeu no seu coração, você prefere dar uma volta no quarteirão do que passar na frente daquela pessoa. De repente, se você tiver que sair pela porta direita da igreja, e a pessoa estiver lá na porta, você espera todo mundo sair, todo mundo descer, fica aqui na frente, para você não passar do lado daquela pessoa. Você vê que a amargura traz uma doença, como uma insônia. Você às vezes perde o sono na noite, e fica... O seu sono de você perder o sono de começar a orar e falar com Deus, mas o seu sono é viver aquela pessoa na sua casa. Você fica aquele pensamento. Você está almoçando, a sua mesa no seu almoço, com a sua família, aquilo está tão grande no seu coração, aquele rancor, que você começa a falar daquela pessoa. E aquela pessoa é isso, aquela pessoa é aquilo. Aí seus filhos vendo aquilo ali, gente. Você tira a paz da sua vida, gente. Por isso que nós precisamos ter um coração puro. E você não perde aquele pensamento daquela pessoa. Aquela pessoa, você dorme, acorda, você vai para o trabalho e você tenta se vingar daquela pessoa, de qualquer forma. E nós esquecemos que nós precisamos perdoar. Nós precisamos ter um coração perdoador. Fala para quem está só. Nós precisamos ter um coração perdoador. E até porque, às vezes, nós achamos que nós sabemos mais do que fulano. Ninguém sabe mais do que ninguém. Nós precisamos ajuda um dos outros para poder conviver, para poder viver bem. Eu costumo falar que as pessoas são chave. As pessoas são chave. São as pessoas que Deus vai usar para poder te abençoar. São as pessoas que Deus vai usar para poder abençoar o seu casamento, para poder te dar uma orientação. As pessoas são chave. E às vezes, nós maltratamos as pessoas. Falamos mal. Quarto, um coração tolo.
Provérbios capítulo 15, versículo 7. Os lábios dos sábios derramarão o conhecimento, mas o coração dos tolos não fará assim. A pessoa que é tola, ela fala tudo que não é para poder falar naquele momento. Ela fala na hora errada. Às vezes você está num assunto tão importante que você levanta um assunto que não tem nada a ver. E a pessoa que é tola, imagine o que seus filhos pensam de você. O que a sua esposa olha para você, o que ela pode ver em você. A Bíblia diz que o esposo, ele é a segurança, ele é o provedor da sua casa. E diz que a mulher sábia edifica a sua casa. E os filhos são a base, o que eles olham, o caráter que vai formar na vida dos filhos, vai ser o que os pais estão fazendo, gente. Se seu filho fala palavrão, é porque ele ouve falar palavrão dentro da casa dele também. Se seu filho faz coisas erradas e você achar bonito, essas tolices ela vai crescendo e um dia destrói a vida do seu filho. Então nós precisamos saber agir. Nós precisamos ter um coração bom. Nossos filhos têm que olhar para você, para os pais, e sentir uma proteção dos pais. Os filhos têm que olhar para os pais e falar assim: eu sinto uma proteção no meu pai, eu quero ser igual ao meu pai, eu quero ser igual à minha mãe. Sentir orgulho, os filhos têm que sentir orgulho. Ao ele falar dos pais, tem que sentir orgulho. Quinto, um coração corrupto. Jeremias capítulo 17, versículo 9. Diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? O que o coração, as pessoas são enganadas. Por que as pessoas são enganadas? Vou dar um exemplo aqui. Se tem uma coisa que todos os dias nós somos provados, porque Deus deu livre-arbítrio para o homem. Vê que Jesus, ele foi provado. Ele foi levado pelo Espírito ao deserto. E ali ele se manteve firme. Agora eu te pergunto, você tem se mantido firme no seu dia a dia? Ou você tem um coração corrupto? Na igreja você é uma coisa, em casa você é outra. Aqui fora, você trata seus amigos que uma beleza. E em casa você é um monstro com a sua esposa e com seus filhos. Como que aqui fora eu sou uma coisa? Eu tenho maior paciência com meus amigos. Eu estou na roda dos meus amigos, eu abraço minha esposa, abraço todo mundo. Aí chego em casa, eu não tenho a mesma paciência que eu tenho com meus amigos, eu não tenho em casa. O que é isso, gente? Existem pessoas que abraçam: você é meu discípulo amado. Você vai lá, busca o cara lá na coisa errada, você corrige o cara, você ajuda o cara, você fortalece a vida do cara. O cara faz um montão de coisas erradas, você tem uma paciência tremenda. Está certíssimo. Mas a sua esposa não pode falar uma palavra errada que você quer logo atacar ela. Seus filhos não podem errar uma vez que você quer atacar seus filhos. Na igreja você é aquela pessoa santa. Mas quem você é em casa? Isso aí eu tenho um coração enganoso, gente. Na igreja é glória a Deus, é aleluia. Uma palavra poderosa. Todo mundo gosta de você. Mas o que a sua esposa pode falar de você? O que você pode falar da sua esposa? O que os seus filhos podem falar de você? Não tem como eu ser uma bênção aqui fora e em casa eu ser um monstro. Isso aí tem um coração enganoso. Você só está enganando a si próprio. Sexto, um coração hipócrita. Romanos capítulo 2, versículo 1. Meu amigo, não importa quem você seja, você não tem desculpa quando julga os outros. Pois quando você os julga, mais faz as mesmas coisas que eles fazem. Você está condenando a você mesmo.
O que é a pessoa hipócrita? A pessoa toda errada, cheia de erros, mas sabe apontar o erro das pessoas. Gente, isso é hipocrisia, gente. Ah, mas fulano é assim, fulano é assim. Cara, esquece a vida das pessoas, esquece a vida dos outros, esquece as outras famílias, se preocupa quem você é com a sua família, gente. Enquanto você estivesse se preocupando com as pessoas, gente. Essa semana eu recebi algo muito engraçado, que falou uma coisa bem clara e é verdade, cara. A Bíblia fala em Provérbios, quando você se mete em problemas alheios, que não tem nada a ver com você, é a mesma coisa de você puxar a orelha de um cachorro, puxar a orelha de um cão. Puxa a orelha de um cachorro, ele vai te morder, gente. E às vezes você está sendo mordido por pessoas, porque você está se metendo em problema das pessoas. Não podemos, esqueça a vida das pessoas. Eu recebi algo no meu zap, que falou assim: João Batista, ele não perdeu a cabeça porque ele era profeta, não. Porque quando ele estava profetizando no deserto, ele estava profetizando coisas grandes, profetizando milagres, sobrenatural, a caminhada estava boa. Mas quando ele falou da vida dos outros, quando ele perdeu a cabeça, cara. Depois ele estava preso, ele falou, mandou dizer, fala, se ele é o Jesus mesmo, vem aqui me soltar. Então são situações, gente. Preste bem atenção, a maioria dos seus problemas hoje é porque você se meteu em problema de pessoas. O problema do mundo hoje é que as pessoas prestam mais atenção na vida das pessoas do que na sua própria vida. As pessoas querem tirar as bases dos erros das pessoas para poder conviver, para poder viver. Ah, se fulano fez isso, eu também posso fazer. Gente, isso aí é informações. Quantas pessoas estão vivendo de informações? Mas se fulano errou, não me importa se fulano errou, não me importa o que fulano fez errado, mas eu tenho que ter conhecimento da palavra, que eu preciso viver certo. Mas as pessoas, elas erram hoje e querem tirar isso como base da sua vida. Elas querem justificação. E não podemos ser assim. Precisamos ter um coração puro. E às vezes as pessoas são um cara de pau. Elas falam tantas coisas que a vida dela está toda errada. Examine-se o homem a si mesmo. Para de ficar apontando defeito dos outros no Facebook, no Zap, redes sociais. Para de ficar fofocando a vida das pessoas. Para de ficar prestando atenção da vida das pessoas. Tenha paz, busque a paz em Deus, cara. Não busque a paz nas pessoas. Em pessoas que são falhas que nem eu, você nunca vai encontrar paz. Mas se você olhar para Jesus, você vai encontrar paz para a sua vida. O grande defeito das pessoas hoje é que elas se baseiam na vida de pessoas. Tudo elas querem criticar. Aquilo ali traz uma arrogância em você, traz uma infelicidade tão grande na sua vida, que você esquece. Hebreus capítulo 2, versículo 2, olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus o Todo-Poderoso. Você só vai conseguir permanecer com Cristo se você olhar para Ele. E eu quero falar isso com bases bíblicas. Se você for olhar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, Davi errou, Moisés matou, todos ali errados, menos Jesus. Jesus foi o único perfeito. E até hoje, na igreja, o perfeito que tem aqui é Jesus, porque todos nós somos falhos. E por isso que nós não temos direito de falar da vida de ninguém. O que está faltando hoje é as pessoas buscarem conhecimento em Deus, igual Jesus falou para aquele pessoal, pegou aquela mulher adúltera, se ela é adúltera ou não, o problema é dela. Você não tem que ficar criticando que a mulher faz isso, que a mulher faz aquilo, que o homem faz isso, faz aquilo. Jesus falou aqui, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Gente, ninguém ficou. Esse tem que ser o nosso coração. A Bíblia fala, gente, se os seus olhos for santo, tudo vai ser santo para a sua vida, tudo vai ser santo para você. Pede a Deus para ungir seus olhos e preste atenção mais na sua vida, examina mais a sua vida, preste atenção na vida dos seus filhos, e você vai ter um coração bom diante de Deus. Amém? Sétimo, um coração ferido
Salmo 109, versículo 22. Eu sou pobre e necessitado, estou ferido no fundo do coração. Um coração ferido. Não é errado você ter um coração ferido. Não é errado. Fala para quem, não é errado você ter um coração ferido. O erro está em você não buscar a cura para ele. O erro é você não buscar a cura. Então nós precisamos buscar a cura, precisamos ministrar a cura, precisamos orar. Como que eu vou orar que o meu coração está todo ferido? Mas eu tenho que falar, Senhor, tira essa ferida do meu coração. Eu não quero ter essa ferida. Às vezes, gente, o que impede hoje o seu casamento de avançar, que você tenha uma ferida quando você estava noivo com a sua esposa. E de vez em quando você alimenta essa ferida no seu casamento. Qualquer atitude hoje, você alimenta uma ferida de quando você estava namorando, gente. Às vezes você está criando um filho, o filho faz coisas erradas, e aquela ferida ficou em você, e até hoje, toda vez você quer corrigir seu filho, mas você lembra daquela ferida. Lembra daquele erro. Um dia você fez isso aqui. Gente, esquece. Esquece. Tinha uma irmãzinha que ela orava muito. Aquela irmã, cabeça branca. Ela entrava na igreja, toda vez ela orava e falava que estava com Deus, que via Deus. Aí o pastor falou para ela assim, irmã, pastor, eu tive com Deus hoje, conversei muito com Deus. Aí o pastor achava aquilo ali tão engraçado, que ele falou aquilo ali para aquela irmã, irmã, quando a senhora estiver com Deus, pergunta a Deus qual foi o pecado que eu cometi no meu 2º ano de faculdade. Irmã, não, pode deixar que eu vou perguntar ao Senhor. E aí a irmã continuou falando com Deus, continuou conversando com Deus. Um mês depois, aquele pastor foi perguntar à irmã, viu a irmã, e a irmã, tudo bem? E a senhora tem falado com Deus? Tenho. E aí, qual foi o meu pecado que eu cometi? Sabe que Deus falou que Ele não se lembra mais, porque Ele já apagou os pecados. Ele apaga, quando Ele te perdoa, Ele apaga os pecados. Ele não se lembra mais dos seus pecados. Então, gente, tudo que você comete no seu dia a dia, você pede perdão a Deus, acabou. Muitas vezes, a vida, o dia a dia, até a sua mente, fica com aquela acusação, você fez isso, você fez aquilo. Aí chegou a hora de você se levantar como sacerdote e falar assim, não, eu repreendo esse pensamento na minha vida, eu não aceito esse pensamento, porque o meu Deus já me perdoou, o meu Deus já me justificou. Porque aquilo ali é para você deixar você oprimido, deixar você pelos cantos, para poder acabar com a sua vida, para deixar você desanimado ou desanimada. Então nós precisamos ter essa posição. Se Deus te perdoou, se Deus te justificou a sua vida, amém, parte para a vitória, dá glória a Deus. Esquece quem está falando da sua vida, esquece quem vai falar alguma coisa, esquece, o importante é a sua vida, é você e sua família e seus filhos, e Deus abençoando a sua vida, esquece quem vai falar alguma coisa. 8º, para terminar, um coração desanimado. Um coração desanimado, gente, é um coração que desiste de tudo. Desiste muito fácil. Um coração desanimado não vence grandes batalhas. Um coração desanimado não consegue orar direito. Um coração desanimado não consegue vencer situações da vida. E a vida hoje é feita de pressões. A vida é feita de pressões. Tanto o casamento, como os filhos, como o seu trabalho, como uma empresa que você tem. Como que eu vou vencer as pressões se eu estiver desanimado, gente? E o que traz o desânimo na vida das pessoas, que às vezes nós não aceitamos a vontade de Deus. Vou dar exemplo. Josué estava desanimado. Por que Josué estava desanimado?
Josué era um guerreiro, um homem de batalha, um homem que ficou na frente de várias batalhas, um homem com disposição, e um dia ele se encontra desanimado. Às vezes você tem disposição, você é um guerreiro, você é um homem de batalha, você nunca baixou a cabeça para nada, mas hoje de repente você está desanimado. Por que nós ficamos desanimados? Porque às vezes nós não aceitamos a vontade de Deus. O desânimo de Josué foi porque ele não aceitou a morte de Moisés. Ele era um guerreiro, mas por ele não aceitar a morte de Moisés, ele se encontrou desanimado. Se você ler lá em Josué, capítulo 1, Deus falou para Josué várias vezes: ânimo, ânimo, força, coragem. Josué, força, você vai levar esse povo, Josué. E de repente, o que desanimou você foi um assunto que levantou na família. O que desanimou você foi um assunto que levantou na igreja. O que desanimou você de ir para a faculdade foi algumas coisas que você passou. O que desanimou você de fazer aquele curso foi situações que aconteceu e você ficou desanimado com o curso, ficou desanimado de fazer a faculdade, ficou desanimado com a família. E hoje você não tem nem força para vir para a igreja. Hoje você não tem nem força para poder caminhar. Você não tem mais força para fazer a vontade de Deus. Mas Deus está te perguntando nesta manhã: o que eu te fiz, minha filha ou meu filho? O que eu te fiz? As pressões da vida, elas vão vir. As dificuldades vão vir, mas eu quero falar para você que essas dificuldades vai te ajudar a você chegar no sucesso que você quer. José, ele chegou a governador, mas para ele poder chegar a governador do Egito, ele teve que passar por muitas pressões e vencer as pressões. Ele não poderia se encontrar desanimado. Eu quero te falar nesta manhã aqui que Deus quer trazer ânimo para a sua vida. Deus quer te fortalecer. Deus quer te renovar nessa manhã. Deus nessa manhã quer derramar a graça dele na sua vida. Deus nessa manhã quer derramar uma unção de poder para você vencer e ter sucesso na vida. Deus te quer animado nessa manhã.